Seja bem-vindo a mais um Investidor em Ação, com o tecnólogo Gilvan Bueno, membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre um tema que está literalmente movimentando as bolsas de todo o mundo, que é o lockdown na Europa devido à pandemia de Covid-19. Tudo bom, Gilvan? Seja bem-vindo. Sempre em cima do lance, hein? Sempre em cima, marcando aqui presença nos acontecimentos que estão mudando a rotina e as expectativas dos investidores. Primeiro, cumprimentar você e a toda a nossa audiência, e sempre repetir o que os mineiros falam, né? Bom demais estar aqui falando com vocês. Bom, Gilvan, vamos lá. O que esse novo fechamento da Europa, novo fechamento dos países europeus podem influenciar no mercado de ações do mundo, né? Mas principalmente aqui do Brasil? Quando a gente fala na Europa e entendendo, por exemplo, o vírus, muito se destacava que o hemisfério norte terá um inverno, e esse inverno poderia ali causar novas situações da pandemia. Isso se concretizou, a Alemanha, França, Espanha começaram esses casos. O desafio aqui é entender, e aí a gente tem que fazer uma breve contextualização, Érica, é o seguinte: nas crises econômicas e a pandemia, como nós falamos bem lá anteriormente, em 1917, você injetava dinheiro na economia para que as economias pudessem se recuperar. Assim aconteceu em 2008, na crise de crédito dos bancos americanos, onde os bancos centrais mundiais injetaram dinheiro na economia. Na pandemia, a mesma ótica foi utilizada. As nações se uniram e começaram a injetar capital nas suas economias. Mas essa injeção de capital aumentou o endividamento desses países e, simultaneamente, as famílias perderam renda. Utilizando o exemplo do Brasil, onde o governo criou uma transferência de renda que inicialmente era de 3 meses e passou a ser de 6 meses, o governo ali ele se endividou. O governo entrou com a expectativa de ficar devendo 100, 200 bilhões e vai terminar devendo aí quase 600 bilhões. Então, isso preocupa os investidores. Bem, depois dessa contextualização, a gente vai falar o seguinte: e o lockdown agora? Os governos lá na Europa, Érica, eles estão falando o seguinte: nós não temos subsídios para fazer uma nova transferência de renda e permitir às famílias poder econômico. Então, essa, na minha visão, é a grande preocupação do momento. Ter ali sustentação para transmitir para as famílias rendas. Bem, por que isso está chegando à Bolsa de Valores? Bem, se você não tem o governo tendo poder econômico para dar subsídio às famílias não terão renda. Se as famílias não tiverem renda, elas não vão poder de consumo. Se elas não consomem, ou seja, as empresas não vendem. E se as empresas não vendem, bem, nós temos um problema, elas não vão ter condição de pagar seus custos ou seus endividamentos. E aí o exercício, Érica, é entender quais são os modelos de negócios que podem responder melhor ou pior durante uma segunda onda da pandemia, do Covid. Bom, e como que isso vai influenciar aqui no Brasil, haja vista que a gente já está vendo uma queda, né, das empresas brasileiras hoje, o início dessa segunda onda, que está todo mundo preocupado com a saúde, mas também com a economia, né, Gilvan? O primeiro reflexo, olhando do ponto de vista de governo, Érica, muito bem lembrado, é o endividamento. O Brasil ele passa um problema muito grande, que é o endividamento. O Brasil aumentou muito o seu endividamento para sustentar a pandemia. A única transferência de renda que o Brasil tinha de maneira efetiva era o Bolsa Família, onde ele tinha uma transferência anual de 50 bilhões de reais, e na pandemia ele começou a pagar 35 bilhões de reais ao mês. Isso trouxe impactos para o governo, onde o governo percebeu ali que ele poderia ter uma elevação do seu governo, e ele começou até, de certa forma, a utilizar isso são os jornais que apontam, as pesquisas que mostram, e até os movimentos do governo que mostram isso. E, de um outro lado, tem uma camada da sociedade, aqui olha mais os números falando, olha, o Brasil não tem condição de continuar oferecendo essa transferência de renda por mais muito tempo, ou reduz o valor, ou diminui o tempo. Bem, o primeiro Brasil, e esse impacto do governo, Érica, ele vai trazer um impacto também na política de juros do Brasil. A política de juros do Brasil em 2%,
já começa a falar o seguinte: isso vai ser sustentável? Então, para o investidor, ele começa a ter que ter uma decisão seguinte: ou ele compra título público pré-fixado, fixando já a taxa dele, ou ele compra um título público pós-fixado, porque ele vai comprar um produto que vai ter um aumento de taxa de juros lá na frente. Então, no ponto de vista do governo é esse. No ponto de vista das empresas que foram duramente atingidas, por exemplo, no setor educacional, várias escolas tradicionais indo à falência, eles vão precisar de renda. Essa renda poderia vir sobre empréstimos, né, Érica? Mas o governo não tem uma linha de crédito tão efetiva e rápida para fazer essa transferência de renda. E para os investidores que estão ali olhando as empresas de capital aberto, eles vão buscar empresas que têm modelo de negócio sustentável, que são digitalizadas, que estão fazendo vendas, que trabalham, por exemplo, com o setor, com a classe A e B. O segmento que está muito envolvido com a classe C, ele vai ser duramente atingido. A classe C está perdendo seu poder de renda. Então, finalizando, as empresas que não são SA de capital aberto, ou têm uma linha de crédito, que são os MEIs, os pequenos e micros empresários, o Super Simples Nacional, esses têm um desafio adicional bastante representativo, porque eles perderam a renda, eles não têm acesso a crédito e eles não conseguem vender. Eles precisam digitalizar o seu negócio. Então, na segunda onda, os negócios digitalizados vão ter ali um bom respiro. Bom, você explicou os primeiros reflexos, mas tudo isso vai refletir também na B3, né? E já está refletindo. Fala um pouquinho sobre o que está acontecendo agora, Gilvan. Muito bem lembrado. Os primeiros reflexos, como eu falei anteriormente, é impactar os modelos de negócio que precisam de exposição de pessoas em transportes aéreos, em viagens. Então, já é muito assim sabido dos investidores que tem dois negócios que sofrem logo na partida, né, que são os negócios de aviação civil. Então, as ações da Gol e Azul Linhas Aéreas caíram mais de 7% em determinado horário na B3, porque são negócios que dependem de fazer caixa, vendendo passagem e transportando pessoas. Então, se elas não podem fazer isso, elas são diretamente atingidas. Um outro negócio duramente atingido é a CVC, que é um modelo de negócio que vive de turismo. Então, caía mais de 6%. E negócios com crises de governança corporativa, como o IRB, né, que teve uma crise, problemas de transparência, de governança, também eram penalizadas. Então, na B3, o que está acontecendo é o seguinte: negócios que são diretamente expostos a transporte de pessoas, a pessoas aglutinadas, vamos colocar assim, uma grande concentração de pessoas, são os mais atingidos. E os que vão sofrer, talvez por último, Érica, são os negócios digitalizados, né? E negócios que atendem uma outra massa. E lembrando, bancos estão sob uma pressão porque existe uma expectativa de muitas empresas darem default. Então, esse é o desafio que nós temos aí no curto prazo. Bom, então, mais uma vez, o mercado de ações está numa corda bamba, né? Porque são muitas influências externas, né, que estão perpassando ali o mercado. Lockdown, Covid, eleições norte-americanas, que nós já falamos aqui. Então, assim, estamos mais uma vez numa corda bamba de investimentos. É mais ou menos isso? Excelente reflexão, Érica, porque sempre lembrando que o mercado de ações é um cenário de longo prazo, ele reflete uma empresa. E empresas têm lucratividade no longo prazo. Então, isso ficou muito claro na pandemia, porque na pandemia nós tínhamos ali uma preocupação muito grande, o mercado de ações caiu mais de 40%, mas depois teve uma recuperação. Então, mostra que para quem vai investir no mercado de ações, a visão é longo prazo. Por mais que o curto prazo seja bastante desafiador, o longo prazo sempre tem ali as respostas melhores e a recuperação de um negócio que pode estar indo mal. O problema é que a gente não sabe o quanto vai ser longo esse momento que a gente está passando, essa onda, se vai ser uma onda, uma marolinha, um tsunami, um mega tsunami, ainda estamos tentando entender isso, né? E é por isso que o investidor em ação é tão legal e tão dinâmico, ele sempre vai mostrando o que está acontecendo. E a gente tem um termo que é o seguinte: quando os investidores fazem essa mesma pergunta que você fez, eles acabam fugindo de ativos de risco. E a fuga de ativos de risco é não comprar ações porque tem muita incerteza. E aí, nesse momento, é que surgem ali os grandes investidores que fazem grandes aquisições. E aí vai começar um confronto de quem vai ser muito pessimista ou de quem vai ser muito otimista. Quem viver, verá.
Verdade. Gilvan, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Investidor em Ação. Eu que agradeço, uma alegria muito grande estar aqui e, mais uma vez, parabenizar toda a produção que está nos bastidores e a minha comissão de finanças. Obrigada, Gilvan. E vocês que ficaram aqui com a gente até agora, já sabe, toda semana um novo Investidor em Ação para você. Até lá, até a próxima. Tchau, tchau.